Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 20. Hoje eu vou falar só sobre 3 versículos, tá? São versículos onde Deus continua nos ensinando. Olha como Deus tem ensinado a gente esse mês a crescer. Sabe, tudo que a mestra Thailene estava falando aqui é verdade para nós. Deus está ensinando a gente a crescer e você precisa pegar isso com muita força, tá bom? Então vamos nessa. Efésios 2, versículo 20. Diz assim, ó. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora. Os apóstolos e os profetas e a pedra de esquina. Repita comigo. Pedra de esquina. Isso aí. Do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. Vou ler de novo, versículo 20. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora. Os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. Proposta do mês. Gente, quando eu olho para esse versículo, a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: é que a nova criatura, assim como a gente acabou de ler, ela precisa estar em constante crescimento. Se puder anotar, anota isso. A nova criatura ela precisa estar em constante crescimento. Tá certo? Vamos voltar um pouquinho aqui. A gente sabe quando esse processo de crescimento começa. Esse processo de crescimento começa quando nós nascemos de novo. A partir do momento que a gente nasce de novo, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, esse processo de crescimento começa. Tá certo? E esse processo é um processo contínuo, é um processo constante. Na semana passada, para você que estava aqui, eu disse que o diabo vai tentar fazer algumas coisas para parar o processo desse crescimento. Sim ou não? Ele vai tentar fazer algumas coisas, porque para ele, quando nós alcançamos a estatura de maioridade no espírito, nós nos tornamos para o diabo uma ameaça. E assim como diz o pastor Paulo, lá da Academia da Fé, a gente coloca o diabo para chorar. E é bem assim que funciona quando a gente alcança essa estatura de maioridade no nosso espírito, tá? Mas é importante a gente entender e saber que desde quando a gente nasce de novo, a gente passa por esse processo de crescimento, e esse processo é um processo contínuo, tá certo? E esse processo não pode parar, gente. Tá bom? Esse processo de crescimento, ele não pode parar, porque senão nós não teremos acesso àquilo que é o reino de Deus. Quem lembra aqui o que Jesus disse para Nicodemos, lá em João, no capítulo 3? Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque se você não nascer de novo, ou seja, se você não crescer no seu espírito, você não pode ter acesso às coisas que são do reino de Deus. Então veja que a gente precisa crescer continuamente. A gente precisa crescer hoje, crescer amanhã e crescer depois e continuar crescendo. Talvez alguém me pergunte aí no seu lugar: mas pastor, quando esse processo acaba? Ou quando termina isso tudo? Eu preciso dizer para você que esse processo de crescimento ele só termina quando Jesus vier, meu irmão. Porque enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver ouvindo palavra, enquanto você estiver se dedicando a Deus, esse processo de crescimento, ele sempre vai continuar acontecendo. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Tá? Então, para cada dia é uma experiência nova. É uma manifestação de Deus nova para cada um de nós. Outra coisa que eu entendo, ainda no versículo 20, tá? de Efésios, é que a palavra edificar que está no texto, ela fala justamente sobre isso. É por isso que é importante a gente estudar. Sabe, porque quando a gente fala de edificar alguma coisa, sobre construir alguma coisa, nós estamos falando sobre um processo de crescimento contínuo, como eu disse. É por isso que a palavra usada pelo escritor é a palavra edificar.
Todas as vezes que a gente encontra isso, a gente entende que é uma proposta de crescimento contínuo, né? Assim como está escrito lá em Mateus, no capítulo 7, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? Que diz que aquele que edifica a sua casa, né? Ou seja, edificar significa estar edificado em alguma coisa, crescendo sempre. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Crescendo sempre. Talvez você esteja aqui, talvez você tenha 10, 20, 30 anos, e talvez você já tenha alcançado algumas coisas na sua vida. E talvez você até esteja satisfeito com tudo que você tem. Talvez com o seu carro, com a sua casa, com a qualidade da família que você tem, com a paz que você tem, com o nível de vida que você tem. Mas eu preciso dizer para você, se você está em Cristo, pelo fato de ter nascido de novo, eu preciso dizer para você que Deus está interessado em fazer você crescer todos os dias. Eu preciso dizer para você que se você está em Cristo, existe um processo contínuo de crescimento para você. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Isso não te empolga não, gente? Ou seja, amanhã você pode ser melhor do que hoje. E depois da manhã, maior do que o que você vai ser amanhã. Pelo fato de estar em quem? Em Cristo. A gente falou muito sobre isso na semana passada. Tá bom? Então a gente precisa entender isso. Não tem um limite. Se eu estou em Cristo, esse processo de crescimento, ele é um processo de crescimento contínuo. Tá certo? Então a gente precisa avançar. Outra coisa, é justamente a questão daquilo que aconteceu na igreja de Corinto. Quando Paulo chama a atenção da igreja, né? A gente comentou um pouco sobre isso. Quando agora a igreja está dividida, a igreja está tomando alguns partidos e agora está vendo alguns grupos, porque uns dizem que são de Paulo e outros são de Apolo. E sabe o que é interessante? É que Paulo, depois de pregar a palavra, ele gerou no seu coração a mesma perspectiva do coração de Deus. Que perspectiva era essa? De que a galera estivesse crescendo. Só que o grande problema é que a gente acha que esse processo ele tem um limite. E é justamente nesse momento em que a gente se perde, a gente começa a tomar partidos e a colocar opiniões sobre algumas coisas. É porque a gente acha que cresceu, é porque a gente acha que já é suficiente, é porque a gente acha que o que a gente já viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente passou é o suficiente para que a gente tome algum tipo de atitude, alguma opinião. E é justamente aqui que começam as divisões, que começam os partidos. É porque em algum momento a gente acha que cresceu. É porque em algum momento a gente acha que já é grande demais para andar pelas próprias pernas. E é aí que a gente se perde. Tá? E aí Paulo teve que voltar para mostrar para essa galera que o contrário do que eles estavam pensando, eles ainda não haviam crescido. Mas não no sentido da palavra. É óbvio que pelas instruções que eles receberam de Paulo, eles cresceram alguma coisa. Sim ou não? É óbvio que eles cresceram. Porém, o processo de crescimento de Deus é diferente do processo de crescimento da humanidade. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Se o processo de crescimento da humanidade é um processo limitado, o processo de Deus é um processo contínuo. Deus nunca está satisfeito, veja bem, por melhor que você seja, por maior que você seja. Deus nunca está satisfeito com o nível que você tem. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Deus sempre tem um nível maior para você. Deus sempre tem um nível maior para você. É assim que funciona. Então, olha só. Então, a gente já pode perceber na realidade que é o seguinte. O que vai determinar, veja bem, segundo o texto aqui do versículo 20. O que vai determinar o tamanho do edifício é o tamanho do fundamento. Vou repetir, você que quiser anotar, anote isso. A gente vê que o que vai determinar o tamanho do edifício, o tamanho dessa estrutura toda, é o tamanho do fundamento. Aqui eu começo a pregar, aqui eu começo a mensagem de hoje. A gente fala muito sobre essa questão de crescimento que é a proposta do mês. Porém, se nós não tivermos fundamentados na palavra de Deus, nós não cresceremos. Que fundamento é esse que o texto está dizendo? Veja aqui o que ele diz, ó. Ele fala sobre... Ele fala, ó, vejam o alicerce sobre o qual vocês estão agora. Então, veja bem. Nós, como igreja, estamos sobre um alicerce. Que alicerce é esse que a igreja está? Logo mais embaixo ele diz.
a pedra de esquina, que é o próprio Jesus, tá? Então veja bem, a igreja está fundamentada em Cristo. Beleza até aí, gente? Ok. Porém, existem algumas situações, veja bem, existem algumas situações que vão nos fazer evoluir e crescer. Ou a ausência disso vai nos fazer continuar da mesma maneira com que nós estamos. Como é que é isso? A gente está falando sobre fundamento, sobre estar fundamentado. Então aprenda o seguinte: eu preciso estar fundamentado na palavra, eu preciso criar raízes na palavra de Deus. Quanto mais eu me aprofundar na palavra de Deus, mais eu cresço sobre esse alicerce que eu estou. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Veja bem, o fato de estar em Cristo, veja bem, o fato de estar em Cristo unicamente, mas não ter o fundamento, que é a palavra de Deus, não vai me levar muito longe. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus se a gente quer crescer, hein? Anota isso se você quiser. Não existe uma outra maneira de nós crescermos no nosso espírito e em qualquer outra área da nossa vida, se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus. Engraçado é que quando eu olho para isso aqui, eu vejo a pessoa de Jesus. Em todas as minhas mensagens, eu tenho dedicado um tempo em falar sobre Jesus. E na verdade o evangelho é isso. Não tem como a gente falar sobre crescimento e não falar de Jesus. E Jesus só foi o cara que foi, não unicamente porque era o Filho de Deus, não porque era o próprio Deus manifestado na terra, não. Jesus o tempo inteiro estava fundamentado na palavra de Deus. E se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, nós não alcançaremos aquele crescimento que é a perspectiva do coração de Deus. Pronto, melhorei o negócio para você. Existe uma perspectiva no coração de Deus que é que você cresça. Sabe aquilo que a Bíblia diz? Que maior do que os nossos planos são os planos de Deus. Maior do que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. É exatamente isso. Você pode até idealizar algumas coisas para a sua vida. Você pode sonhar e arquitetar algumas coisas para você. Mas eu preciso dizer para você que aquilo que Deus quer para você é bem maior do que o que você pensa. E é bem maior do que o que você imagina. Então vamos pegar o seguinte: beleza, pastor, como é que eu faço para chegar desse nível de crescimento que Deus está esperando? Primeiro passo: estar fundamentado na palavra. Se eu não estiver fundamentado na palavra, fatalmente eu não crescerei. Quem está pegando, gente? Beleza. Pastor, que palavra é essa que vai me levar para o crescimento? É qualquer tipo de palavra? Não. E é aqui que mora o segredo do nosso crescimento. Jesus, quando se referia à sua palavra, Jesus se referia à palavra como a palavra da verdade. Se você for dedicar um tempo em ler os evangelhos, você vai ver o tempo inteiro Jesus falando sobre a palavra da verdade. Se Jesus, veja bem, se Jesus falava sobre a palavra da verdade, você há de concordar comigo, é porque existe infiltrado por aí a palavra que não é o que, gente? Oi? Quem está comigo aqui? Existe a palavra que não é a palavra da verdade. Ou seja, existe a palavra que não vai fazer você crescer no seu espírito. Então a gente precisa ser, primeiro, seletivo naquilo que a gente ouve e estar fundamentado nessa palavra, senão a gente não cresce. Você puder anotar, anote aí o que eu vou dizer. Todo edifício, ele só é edificado de acordo com o fundamento. Vou repetir. Todo edifício, ele só é edificado de acordo com o fundamento. Tá certo, gente? Você quer ver uma coisa? Eu nunca vi, eu não entendo nada de obra, mas é óbvio, tá muito óbvio que a palavra mostra isso. Eu nunca vi um homem edificar um alicerce em cima de um alicerce que é feito para uma casa. Eu nunca vi um cara edificar um edifício. Tem como? Tem como eu fazer um alicerce que é para uma casa? Tem como eu edificar ali em cima um prédio de 12 andares? Tem como, gente? Participa comigo para eu saber que você está pegando. Tem?
O que vai... entendeu? O que é que vai acontecer se eu tentar construir um prédio num alicerce que é para uma casa? O que vai acontecer? Vai cair. É exatamente essa a ideia. Ou seja, o segredo do crescimento da nova criatura, olha, isso que eu vou falar para você, e gente, é ouro demais. O segredo do crescimento da nova criatura está no fundamento. O que você está querendo dizer, pastor? Quanto mais conhecimento sobre a palavra eu tiver, maior será o meu fundamento. Automaticamente, mais eu crescerei no meu espírito e de maneira natural, aqui fora, com as coisas daqui de fora. Ou seja, não é aquilo que está exposto, mas é aquilo que está fundamentado. Ou seja, quanto mais crescimento eu tiver, quanto mais conhecimento eu tiver sobre a palavra, mais fundamentado eu estarei. E em lugares mais altos, o Senhor me colocará, por conta do meu fundamento. Quem está pegando? Então a gente já começa a entender o seguinte: eu não posso crescer, gente. Você está entendendo que existem segredos na palavra para que a gente coloque em prática? A gente vai falar sobre isso, eu não posso pular. A gente vai falar sobre isso. Para que a gente coloque em prática, esse é o segredo do crescimento do nosso espírito, do crescimento da nossa vida. A gente precisa estar fundamentado na palavra. Se a gente não conhecer, pensa bem. Não tem como a gente estar fundamentado sobre alguma coisa que nós não conhecemos. Tem como, não? Não tem como eu criar raiz com algo que eu não conheço. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? Não dá. Isso é importante, hein? Então, olha só. Nós só conseguiremos crescer de acordo com o aprofundamento que a gente tem. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me aprofundar acerca das verdades da palavra de Deus para a minha vida, mais eu crescerei. Não tem para onde correr, gente. Mais eu vou crescer. E olhando para esse texto aqui, no versículo 20, tem uma revelação muito grande para nós aqui, porque Paulo diz o seguinte, ó. Paulo diz, vamos lá, versículo 29, ele diz: vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Cristo. Ele chama Jesus de a pedra de esquina. E qual é o sentido disso? Por que Paulo está chamando Jesus da pedra de esquina? E aí, estudando um pouquinho sobre isso, eu aprendi o seguinte: é que Paulo chama Jesus de pedra de esquina, porque a pedra de esquina, ela não tem só a função de sustentar, veja bem, de sustentar toda uma estrutura, como ela tem também o papel de ir acertando a construção. Ou melhor, de ir ajustando uma construção. É por isso que Paulo chama Jesus de a pedra de esquina. Ou seja, que nós estamos sobre essa pedra de esquina chamada Jesus. Por quê? Porque se estamos sobre ele, Jesus é o responsável por nos sustentar, é a primeira coisa. E depois, como consequência de estar em Cristo, tudo aquilo que está na nossa vida que não está ajustado, pelo fato de eu estar em Cristo, isso começa a ser ajustado. Quem está pegando o que eu estou dizendo? E sabe o que eu aprendo aqui? Cara, é fato isso. A gente precisa entender uma coisa: a gente não tem que fazer força. A gente não precisa fazer força para ajustar aquilo que está desajustado na nossa vida. Quem está pegando o que eu estou dizendo? A gente só precisa, lembra daquilo que a gente aprendeu aqui na semana passada? E a mestra Taline falou aqui hoje: ter a nossa consciência do lugar onde nós estamos. Aonde a igreja está? Sobre essa pedra de esquina. Onde a igreja está? Sobre Jesus. Então, quando eu sei que estou em Cristo, eu não me preocupo em colocar no lugar aquilo que está fora. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Ou seja, mas o próprio Cristo é o responsável por ajustar as coisas que estão desajustadas na minha vida e na sua vida.
Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenta ajudar Jesus, não. Você sabia que tem coisa na sua vida que ainda não ajustou porque você está fazendo força? Cara, e aí pensando sobre isso, veja bem, porque nós estamos falando sobre uma construção. E é automático que todo aquele que está participando, que está construindo alguma coisa, é fato de que ele vai tentar fazer uma construção perfeita, sim ou não? Não é isso? Ele vai tentar ser perfeccionista, ele vai ter que colocar os tijolos ali, tudo bonitinho, tudo mais, mas o que o texto está dizendo é que o responsável por sustentar e ajustar, o responsável disso tudo é Jesus. Quem está pegando o que eu estou dizendo? E não eu e você. Cara, a gente aprendeu tudo errado. A gente aprendeu a ter que fazer força. A gente aprendeu a ter que pegar o que está fora do lugar e botar no lugar. Quando na realidade o papel disso tudo é de Jesus Cristo, na sua vida e na minha. Você está entendendo por que algumas coisas deixam de acontecer? E isso é um problema crônico na igreja. Que a gente aprende isso desde criança. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas eu estou na igreja desde que nasci. E eu sempre aprendi que a gente tem que fazer força. Tem que fazer força para mudar. Tem que fazer força para não sei o quê. Tem que fazer força, larga isso, larga aquilo outro, larga não sei o quê. É assim ou não é, gente? É ou não? Olha, porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não pode. Ó, porque as coisas se ajustam pelo fato de estarmos em Cristo. Então é por isso que Paulo está escrevendo aqui, olha, isso é para você nunca mais esquecer na sua vida. É por isso que Paulo chama Jesus de a pedra de esquina. Porque é Ele que nos sustenta e é Ele que ajusta tudo que está desajustado na nossa vida. É responsabilidade dele. Amém, gente? Amém ou não? Amém. Então pega isso aí, hein? Agora vamos aqui, ó. Jeremias capítulo 17. Isso aqui é muito bacana. Vamos voltar. Jeremias 17. Verso 8. Vai simplesmente revelar para nós o que a gente estava dizendo. Vai dizer o seguinte, ó, Jeremias capítulo 17, verso 8. Vai dizer: ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Vamos ler de novo. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio, e as suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Ela procura pelas águas, ela anseia pelas águas. Olhando para o texto, a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: é que o que determina o crescimento dessa árvore são as raízes, tá? Porque são as raízes é aquilo que sustenta a árvore, fato. Não é isso? O que sustenta uma árvore não é o tronco dela, o que sustenta não são os ramos. O que sustenta essa árvore são as raízes. Beleza, isso aí eu sei que você sabe, você aprendeu na escola. Porém, o que determina a estatura dessa árvore é a qualidade da raiz que essa árvore tem. O que você está querendo dizer, pastor? Quando você vê uma árvore muito grande, se você souber alguma árvore aí, sei lá, palmeira, a gente pode usar como exemplo. Quando você vê uma árvore grande demais em sua estatura, o teu primeiro pensamento é o seguinte: ela só alcançou aquela estatura toda que ela tem por conta da qualidade da raiz que ela tem. Quanto maior essa árvore é, maior é a raiz que ela tem. Quem está pegando, gente? Não existe possibilidade de você ver uma árvore aqui no exterior sendo grande demais com uma raiz frágil. Ela só é grande demais porque a raiz dela é profunda. Ou seja, existe uma revelação de Deus para nós. A gente só pode crescer quando a gente tem raízes profundas. Ou seja, quando nós estamos fundamentados naquilo que é a palavra de Deus. Quando nós estamos fundamentados naquilo que é a verdade de Deus. Quanto mais profundo eu estiver, quanto mais revelação eu tiver no meu espírito, quanto mais conhecimento eu tiver de quem é Deus,
de quem eu sou, do que Ele fez por mim, do lugar onde eu estou, do que eu me tornei, mais eu vou crescer no meu espírito, gente. Quem está pegando o que eu estou dizendo? E o que é mais interessante ainda é que a Bíblia diz que nós somos como árvores que estamos na beira de um rio. Existe uma revelação. Quem é esse rio? Esse rio é a pessoa de Jesus. Então veja bem, nós somos essa árvore que estamos em Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que as suas raízes são profundas. E essas raízes, olha só, essas raízes, elas estão indo em direção às águas. E a gente sabe, no que a palavra revela para nós, que as águas simbolizam a atuação do Espírito Santo sobre a igreja. Então olha só o que está dizendo. A Bíblia está dizendo, ele está dizendo que aquele que está em Cristo está em constante crescimento. E o que é interessante é que esse crescimento não é um crescimento só no exterior. Você precisa pensar isso, eu preciso explicar isso direito para você. Não é um crescimento só no exterior. Esse crescimento é um crescimento que nos leva em direção à própria pessoa de Jesus, que é o Espírito Santo. Ou seja, eu começo a crescer e andar em direção a Deus. Ou seja, eu passo a conhecer mais a Deus. Eu passo a me relacionar mais com Deus. E é interessante porque ele diz que nós andamos em direção. Ou seja, esse Espírito que está em constante crescimento, ele anseia pelas águas. Ele procura pelas águas. Ele anda em direção às águas, que é a pessoa do Espírito Santo, gente. Quem está pegando o que eu estou dizendo? E é engraçado porque a Bíblia ela vai fechando. E aí Paulo vai dizer que o Espírito anseia pelas coisas que são de Deus. E é bem isso que acontece com o nosso Espírito. Isso faz parte do crescimento que Deus tem para mim e para você. Então olha só, você que puder anotar, anote aí. Isso que a gente acabou de ler aqui, isso é uma palavra profética, tá? Jesus é essa fonte e o Espírito Santo é essa água que jorra do nosso interior. Você que puder anotar, anote isso aí, ó. Nós sempre permaneceremos crescidos e frutíferos, independente das circunstâncias da nossa vida. Vou repetir. Nós sempre permaneceremos crescidos e frutíferos, independente das circunstâncias da nossa vida. As nossas raízes estão procurando pelas águas, tá? Que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Aí, olha só, gente, isso aqui é bacana demais. Aí na parte B do versículo 8, ele vai continuar dizendo isso aqui, ó. Por isso, ele não se incomodará com o calor, e suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo de seca, ele nunca fica ansioso, nem deixa de produzir fruto. Você está entendendo? Olha o que é, olha o que uma raiz profunda causa na vida daquele que nasceu de novo. Olha o que ele está dizendo. Ele não sente calor. As suas folhas permanecem verdes. E mesmo num tempo de seca, mesmo num tempo difícil, mesmo no dia da adversidade, mesmo no dia que o pau está quebrando, mesmo no dia do choro, mesmo no dia em que nada está dando certo, mesmo no dia em que nada parece favorável para você, a Bíblia está dizendo que ele continua produzindo fruto. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Pelo fato de estar aonde? Em Cristo, gente. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não anda ansioso, não. Substitui o fato de estar ansioso pela verdade da palavra. Você está em Cristo. E se você está em Cristo, você permanece. Há tempo de seca, há tempo difícil, há tempo de escassez, ao calor, você sempre vai continuar produzindo fruto. É o que o profeta diz para nós aqui. Amém. Nós estamos em Cristo. Aleluia. Deixa eu falar para você uma coisa. Subiu no meu espírito agora. Não deixa a circunstância da tua vida
determinar a qualidade do fruto que você vai dar, não. Pegou o que eu disse? Não deixa a circunstância da sua vida determinar a qualidade do fruto que você vai dar. Gente, todo ser humano frutifica, seja fruto bom ou fruto ruim. Só que a decisão é sua. Olha o que o texto está dizendo. Nós somos como árvores plantadas na beira desse rio que é Jesus. Aleluia. Na beira desse rio que é Jesus. E as águas que correm nesse rio são as águas do Espírito Santo de Deus que renovam as nossas forças. Sabe quando você pensa que está fraco, você está forte. Porque você está em Cristo. Não deixa não, hein? Porque essa é a luta do diabo. A luta do diabo é deformar o fruto que você produz. Através de quê, pastor? Das circunstâncias da sua vida. Se isso não fosse verdade, Jesus não diria: no fruto de vocês terão aflições, mas fiquem animados. Jesus deu um segredo pra gente. Sabia disso, Berg? Ele disse isso. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Era como se Jesus estivesse. Não deixa as circunstâncias dessa vida ditar a qualidade dos frutos que vocês vão dar. Mas fiquem animados. A gente conversou aqui semana passada. E se existia um cara que entendia sobre isso, era Davi. A ponto do cara escrever: o choro pode durar uma noite. É um momento. Gente, as circunstâncias da nossa vida não pode determinar a qualidade dos nossos frutos. Se nós estamos como árvores plantadas às margens desse rio, que é Jesus, os nossos frutos precisam ter qualidade. Por quê, pastor? Porque nós somos árvores crescidas. E árvore crescida só dá fruto bom. Quem está pegando o que eu estou dizendo? É bem isso. Tá? Não é à toa que nós estamos na beira desse rio. Então, ó, não deixa as circunstâncias da sua vida determinar a qualidade dos seus frutos. Sabe por quê, gente? Cara, é muito bacana, porque as paradas vêm assim. Eu vou ficando meio loucão, mas vem ficando louco comigo. Sabe o que é legal? É importante isso pra caramba, porque o fruto... Por quê, pastor? Tá, vamos falar sobre isso. Por que o fruto não pode deformar? Por que a luta do diabo é essa, deformar o fruto? Por que a gente passa por situações, por adversidades e por esse tipo de coisa? O diabo ele vai tentar deformar a qualidade do fruto que você vai produzir. E o problema é que fruto é aquilo que está exposto. E como o fruto é aquilo que está exposto, sempre vai ter alguém vendo. E sabe qual é o problema? Se você expõe um fruto ruim e alguém vê, o que vai estar sendo colocado ali é justamente aquilo que você representa. Porque o fruto, lembra o que a gente aprendeu no meio do fruto? O fruto é aquilo que revela o caráter de quem? Oi? Já esquecemos? O fruto é aquilo que revela o caráter de Deus. Lembra daquilo que Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 5, verso 22? Fruto revela caráter. Então, se eu manifesto um fruto deformado e um fruto ruim, o que é que eu vou estar mostrando para as pessoas aí fora? Oi? Um caráter deformado de Cristo. Você entendeu por que a gente não pode abrir mão da qualidade dos nossos frutos? Porque sempre tem alguém vendo. O que você está querendo dizer, pastor? Deus nos tornou nova criatura para confundir as pessoas mesmo. Lembra daquilo que eu disse? As circunstâncias não vão determinar. Tem gente esperando você chorar. Tem gente esperando você desesperar. Tem gente esperando você arrancar os cabelos. Mas sabe o que você vai fazer pelo fato de estar em Cristo? Você vai ficar animadão. Só ouvi um glória a Deus fraquinho. Você vai ficar animadão. Sabe por quê, gente? É o segredo. O cara que é crescido no espírito, o choro dele só dura um momento, mas daqui a pouco ele está animado. E aí, vamos embora, vamos continuar, vamos fazer. Vamos partir para dentro, vamos continuar, vamos embora. Esse é o segredo do nosso crescimento, gente. Jesus liberou para nós o segredo. Eu vou melhorar um negócio para você. Quando
as circunstâncias vêm e a gente se comporta dessa maneira aqui, nós demonstramos que estamos o quê? Crescidos no Espírito. E aí, quando a gente demonstra que nós crescemos no Espírito, aquilo que Tiago falou sobre ser aprovado acontece. Aí sabe o que acontece? Deus vem e faz assim: Aline, toma. Fulana de tal, toma. Aí sabe a porta que estava fechada? Abre. Sabe a cura que não tinha manifestado? Ela acontece. Sabe aquele que foi embora de casa? Ele volta para casa. Sabe a despensa que estava vazia? Alguém bate na tua porta e diz: Deus mandou te abençoar. Você foi aprovado, é aquilo que Tiago disse. Nós somos testados na nossa fé a fim de sermos aprovados. Demonstrou um fruto que revela de fato o caráter de Deus, acabou, você venceu. É bem isso, gente. O mundo vai achar você loucão, o mundo vai achar você doido. Mas é essa a proposta de Deus, que você fique doido mesmo. Quem está pegando o que eu estou dizendo? É isso aí. Gente, olhando para isso aqui, eu quero que você anote, eu aprendi o seguinte: o crescimento do nosso espírito, anota isso, o crescimento do nosso espírito está associado com a prática. Anota isso. O crescimento do nosso espírito está associado à prática. Jesus deixou isso muito claro para nós. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Isso aqui eu considero fundamental. Se isso aqui faltar, você não cresce. Então você precisa pegar isso com força. Mateus capítulo 7. Mesmo texto da semana passada. Porém, eu não falei sobre isso. Mateus 7, versículo 24. Só a parte A do versículo diz assim. Preste atenção nisso, gente, por favor. Todos os que ouvem os meus ensinos e os... Beleza. Gente, a gente está aqui um mês e alguns dias falando sobre crescimento. Jesus deixou um fundamento importante para nós se a gente quiser crescer. Ele diz o seguinte: todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam. Gente, todo aquele que ouve a palavra da verdade, ele se torna um conhecedor. Sim ou não, gente? Então, se você está aqui ouvindo as verdades da palavra, culto após culto, alguma coisa você está dominando. Alguma coisa da palavra você aprendeu. Sim ou não, gente? Sim? Beleza. Porém, ouvir a palavra e ter conhecimento da palavra não é o suficiente para fazer o meu espírito crescer. Quem está pegando? Vou repetir. Ouvir a palavra e conhecer a palavra não é o suficiente para fazer o meu espírito crescer. E, consequentemente, a minha vida também não crescerá. Ou seja, eu preciso ouvir, eu preciso me tornar o conhecedor, por consequência de ouvir, e eu preciso praticar aquilo que eu conheço. Olha, deixa eu falar para você. A prática faz parte do exercício da nossa fé. Ou seja, eu preciso praticar a palavra que eu ouço para que haja crescimento no meu espírito. Se isso não fosse verdade, Tiago não diria que vocês não sejam simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas que vocês sejam ouvintes e também praticantes da palavra. E aí ele vai dizer que aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que olha no espelho e depois que sai da frente desse espelho, ele esquece da sua própria imagem. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Se você não pratica a palavra que você ouve, você não terá crescimento no seu espírito. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? Não existe possibilidade de crescer se a gente não praticar. Olha só, anote isso aí. Conhecimento e prática estabelece crescimento no meu espírito. Vou repetir. Conhecimento e prática é o que estabelece crescimento no meu espírito.
Se puder anotar, anote isso aí também. O evangelho não é só para ser ouvido ou ensinado, mas o evangelho é para ser vivido. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta eu estar aqui pregando se eu não viver. Não adianta você ouvir o que eu estou dizendo e não praticar. Deixa eu dizer uma coisa. A primeira coisa é o seguinte, você precisa... O que você ouve aqui precisa gerar fé no teu coração, é a primeira coisa. Quem está pegando o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você precisa acreditar no que você está ouvindo aqui, é a primeira coisa. Quando você pega o que você está ouvindo, você se torna um conhecedor. Depois que você se torna um conhecedor, porque você está pegando o que você ouviu, você precisa praticar o que você está ouvindo. Você precisa praticar a verdade da palavra, para que então o crescimento aconteça. Se isso não fosse... Olha só. Hebreus capítulo 11, verso 6, se quiser anotar, anote isso. Vai dizer o seguinte, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu revelar para você uma coisa nesse texto. Quando Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Paulo não está falando só sobre só sobre perceber a fé. Paulo não está falando só sobre o fato de acreditar em alguma coisa. Paulo está falando sobre ter fé e praticar. Praticar aquilo que você está acreditando. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Não adianta você só ter fé no que você está ouvindo. Não adianta você achar bonitinho o que você está ouvindo o pastor Rafael falar, não. Você precisa pegar isso e praticar. Se você não pegar e praticar, isso não terá efeito algum na sua vida. Se isso não fosse verdade, e detalhe, o grande problema disso tudo, se você não pegar, é que a Bíblia diz 4 vezes, uma vez no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento, o seguinte texto: e o justo viverá da fé. Levando em conta o que a gente acabou de aprender, o texto fica o seguinte: o justo viverá da prática daquilo que ele acredita. Não vai adiantar você ficar falando assim, ai, eu acredito... Quer ver? Vou dar um exemplo. Ah, eu acredito que eu vou arrumar um emprego. Ah, eu acredito que Deus vai me tirar desse emprego, vai me botar em outro. Ah, eu acredito que, sei lá, eu vou trocar de carro. Ah, eu acredito que aquele que foi embora vai voltar. Eu acredito que Deus vai me curar da minha enfermidade. Se você não praticar aquilo que você diz que acredita, isso não terá efeito algum. E teu espírito não cresce. Aquele que tem um espírito crescido, ele pratica aquilo que fala. Ele pratica aquilo que ele está crendo. Então, tipo, como você vai ter uma perspectiva de uma coisa melhor se você não pratica aquilo que você diz que acredita? Por exemplo, tem gente, é um exemplo que eu estou dando, tem gente que acredita que uma porta de emprego vai abrir para ele, mas ele não quer acordar de manhã cedo para ir botar um currículo. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Não, mas eu acredito, pastor, beleza. Mas o cara acorda 10 horas da manhã. Vai funcionar, gente? Ah, não, pastor, eu acredito que eu vou mudar de emprego, tudo mais, sei lá, eu quero ser promovido, tudo mais. Mas o cara não procura a escola para estudar, o cara não faz a faculdade, o cara não se gradua, nem sei se essa palavra existe, ou se é assim que se fala. Mas o cara não corre atrás, mas ele quer algo maior na empresa dele, mas ele não se qualifica. Mas ele diz que acredita. Então, olhando para isso aqui, eu entendo que praticar faz parte desse processo de crescimento da nova criatura. Mestre Taline falou aqui sobre o justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por Cristo, aquele que nasceu de novo. A propósito do justo é viver pela fé. Meu irmão, se você não viver desse jeito que você está aprendendo aqui, você está aniquilado. Pode deitar lá no buraco lá e jogar terra em cima. Caramba, pastor, isso é duro pra caramba, é. Mas é a proposta de Deus. O justo viverá da fé. É legal a gente dizer, eu sou grandemente abençoado, mas eu me comporto
eu vivo como alguém que é abençoado, altamente favorecido, eu me comporto como alguém que é favorecido. Não vai adiantar a minha confissão, gente. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Vai ser só um ritual. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido. Aí você vai falar com o cara: ai, pastor, tá tão ruim. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. É porque você não pratica. Isso é ouro. Pega o que você está aprendendo hoje aqui. E eu estava lendo sobre isso aqui e eu pude perceber o seguinte. Lembra do que eu disse no início? Eu já estou fechando aqui. Faltam 10 minutos. Eu comecei a pensar o porquê que a igreja ainda não conseguiu desenvolver. Eu não estou falando dessa igreja aqui, mas a igreja de uma maneira geral. O porquê que a igreja ainda não conseguiu desenvolver de acordo com a perspectiva do coração de Deus. A igreja desenvolveu, pastor? Desenvolveu. Mas da maneira como Deus espera? Não. Por quê? Alguém pode me perguntar, mas por quê? A igreja é rica em ouvido. A igreja é rica em conhecimento. Você pode sentar do lado de qualquer um aqui e perguntar sobre a palavra. Todo mundo que está aqui tem instrução suficiente para falar sobre a palavra. Sim ou não? Nas igrejas aí fora também. E eu comecei a pensar sobre isso, o Espírito Santo colocou no meu coração. Falta um fundamento. Que fundamento é esse, pastor? Praticar aquilo que eles aprenderam. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Se a gente não praticar, vai ser só palavra. Se a gente não praticar, não tem jeito. Gente, é bem isso. Com a boca se confessa a respeito da salvação. A gente confessa e age com base naquilo que nós confessamos. O que você está esperando para levantar e começar a praticar o que você aprendeu? O que é que você está esperando? Só assim você vai conseguir chegar a algum lugar, gente. Eu não estou aqui para enganar você. Eu não estou aqui para ficar contando história para você ficar emocionadinho e ir embora para casa. Nossa, que palavra linda o pastor Rafael pregou hoje. Isso é crescimento. Você precisa colocar isso em prática. Tiago disse isso: não seja só ouvido. Vocês não tem que só ouvir, vocês precisam praticar o que vocês estão ouvindo. A gente ouve que a gente é nova criatura. Como a gente se comporta? A gente ouve que a gente é curado. O segredo de ser, um exemplo, o segredo de ser curado no dia que a doença te pegar é se comportar como alguém que é curado mesmo estando enfermo. Quem está pegando? Isso é fé. Agora, se você se entregar: ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Olha, minha despensa está vazia. Olha, eu fico tão triste. Fé é você olhar para aquilo lá e dizer: a minha despensa está cheia. Daqui a pouco ela vai encher. Fé é isso. É você olhar para uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma. Uma pessoa que a maioria diz assim: não tem jeito, está tudo ruim. E dizer: essa pessoa é uma bênção. Isso é a ação da fé. Daqui a pouco a pessoa está sendo transformada. É crer além daquilo que seus olhos estão vendo. É isso, gente. A gente precisa se tornar praticante. Praticante do que a palavra diz. Então olha só, para a gente finalizar aqui, ó. O texto ele não se refere só a ter fé somente, mas se refere a viver a fé que se tem. Vou repetir. O texto não se refere só a ter fé, mas se refere a viver a fé que se tem. Deixa eu falar uma coisa. Você quer conhecer uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem? Vou melhorar. Uma pessoa que tem uma fé da estatura grande, uma pessoa que tem uma fé mínima, é quando as atitudes correspondem àquilo que ela diz que acredita. Sabe? Olhando para isso aqui, eu comecei a pensar
da gente aqui, principalmente dos pastores dessa igreja, porque existem pessoas que perguntam pra gente, pô, vocês ainda acreditam? Vocês fazem, vocês correm, vocês. É justamente isso aqui. A gente não só diz que acredita, mas a gente corresponde àquilo que a nossa fé está acreditando. É por isso que a maioria dos lugares hoje estão completos. É por isso que você está aqui. Você é resposta de uma fé que é correspondida por uma ação. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Por que você está falando isso, pastor? Para mostrar que isso é um fundamento que funciona. Gente, é macete. Cara. É fundamento. Isso aqui que eu falei isso no domingo, vou repetir. Domingo passado nós tivemos alguns fundamentos. Hoje nós temos outros fundamentos sobre a questão de crescimento no nosso espírito. Isso aqui é culto de doutrina. Mas você entende que isso aqui não é o que eu estou achando? Isso aqui não é o que eu estou pensando, é o que a Bíblia está ensinando para nós, nos dando um caminho de como crescer, de como prosperar, de como ser curado, de como viver uma vida melhor, gente. Você está pegando isso? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, você pode ter a melhor vida do mundo, mas eu preciso dizer que Deus tem mais. Deus quer mais para você, Pietro. Tem muito mais, cara. Sabe qual é o problema? A gente se conforma muito fácil com as coisas. Sabe, mas quando o Espírito está sedento em te levar a lugares mais profundos, a lugares maiores do que os lugares que você está. Então eu quero que você saia daqui, hoje, pensando um pouco sobre isso. Coloque em prática o que você está aprendendo. Coloque em prática todos os fundamentos da palavra, sabe? Você que vem com um caderninho, se dedica a isso aqui, ó. Pega, lê em casa. É simples, gente. Lê em casa e pratica. Lembra da questão que eu falei na semana passada sobre o manual de instrução? Quando a gente compra algum aparelho, a gente não sabe mexer, a gente dá uma olhada lá para aprender, para ver algumas funções. É bem isso. Muitos de nós aqui já desbloqueamos algumas funções. Sabe, vamos pensar no smartphone que a gente compra. Eu tô doido para comprar um novo. Quem quiser me abençoar, me abençoa aí. O meu tá tão velho, gente. Tão ruim. Oh, meu Deus. Então, olha só, vamos voltar. Quando você compra um smartphone, desse de última geração e tal, tem um monte de coisa que você não sabe mexer. Você vai lá no manual, aprende, né? Menu e tal, não sei o que. Não é assim? Para você ter acesso a algumas coisas que são bacanas. É exatamente isso. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Em outras palavras, Nicodemos, nasce de novo para você ter acesso ao reino. Tá pegando, gente? Nasce de novo, pratica. Ouve, aprende, cresce, pratica, para você ter acesso. Deus quer que você tenha acesso às coisas que são do reino. Talvez você entrou aqui sem perspectiva nenhuma. Talvez você entrou aqui achando que nada vai dar certo para você, de que você é um miserável, de que tudo que você coloca a mão não vai para frente. Talvez você entrou aqui desesperado querendo alguma coisa. Eu estou dizendo para você, Deus quer que você tenha acesso às coisas que são do reino de Deus. De Deus. Você precisa pegar isso. Só que existem alguns fundamentos para que a gente entre nesse lugar chamado reino de Deus. Hoje você aprendeu alguns. E na próxima semana, quarta-feira, domingo, você vai receber mais fundamentos para você crescer. Gente, esse é o segredo, hein? Eu vou fechar agora. Eu fecho agora. O mestre Aline pode até vir fazer um louvor ali pra gente. Mas eu preciso dizer para você, pratica, gente. Pratica e pratica. Se você não praticar, não haverá crescimento. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Todo ser humano anda com o seu espírito sedento para crescer. Você sabia disso? Tem gente que procura caminhos errados, procura maneiras erradas e tudo mais. Você sabia que até as coisas, olha só, você sabia que até as coisas de ruim que acontecem por aí, acontece porque alguém quer crescer? Quem sabia disso?
Você quer ver uma coisa? Um cara que assalta. Sei lá, o cara chegou ali na esquina, levaram o teu... Igual aconteceu com o Alex outro dia. Levaram o telefone do Alex. É um exemplo. Posso te usar como exemplo. Levaram o telefone do Alex. O cara que roubou o telefone do Alex, ele roubou pra quê, gente? Pra vender. Pra ter acesso ao quê? Dinheiro. Pra crescer. Pra chegar onde ele quer chegar. Pra comprar o que ele quer comprar. Tá dando pra pegar? É mais ou menos isso. Só que Deus tem para nós um novo e vivo caminho chamado Reino de Deus, para que a gente cresça, para que a gente cresça no nosso espírito e para que a gente tenha acesso às coisas que são próprias desse reino. O seu reino é constituído de paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. Eu quero que você fique de pé. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida essa noite. Aleluia. 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 Gente, pensando sobre um pouco sobre isso aqui, eu pude entender por que a igreja de Atos é a igreja modelo e a igreja que cresceu nessa estatura de perspectiva do coração de Deus. E eles cresceram justamente por isso, porque a Bíblia diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Sabe o que é isso, gente? Eles aprendiam o Evangelho e praticavam o Evangelho. Pelo fato de eles aprenderem o Evangelho e por consequência disso praticarem o Evangelho, a Bíblia vai dizer que eles eram prósperos nos níveis que a gente não consegue nem imaginar. A Bíblia vai dizer que os milagres não paravam de acontecer. Quem está pegando o que eu estou dizendo, gente? Você está vendo como tudo isso é fundamento? A Bíblia só vai dizer que eles cresceram dessa maneira, por conta dos fundamentos. Você quer saber de uma coisa? O fundamento de uma igreja é, primeira coisa, ouvir e aprender sobre o Evangelho. E segunda coisa, praticar o Evangelho. Quando eu ouço e guardo o Evangelho e pratico o Evangelho, automaticamente eu cresço. Algumas pessoas se perguntam, mas por que os milagres não acontecem? Por que a prosperidade não acontece? Por que tem gente que está na igreja e não consegue viver isso? É porque está faltando fundamento. Mas essa noite é a noite onde Deus quer trazer eu e você de volta para esse fundamento, de buscar a palavra de Deus, esse fundamento de aprender a palavra e de praticar a palavra, de ter as nossas raízes profundas na palavra de Deus, para crescer na medida com que Deus espera que a gente cresça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você sabe, mas você precisa entender que tem crescimento da parte de Deus para você nessa noite. Você talvez entrou aqui sem saber disso. Lembra do que eu disse? Você entrou de uma maneira, mas vai sair de outra. Você entrou sem saber que existe crescimento, porque talvez a situação da tua vida esteja mostrando a ausência de crescimento. Mas eu preciso dizer para você que é nessa hora que Deus vai mostrar para você que existe crescimento aguardando por você. Existe crescimento para a tua família, existe crescimento para a tua empresa, existe crescimento no seu trabalho, existe crescimento para a sua vida, existe crescimento para o seu espírito. Essa é a palavra de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: filho, você aprendeu, você recebeu o fundamento, agora pratica, porque existe um crescimento aguardando por você. Existe um crescimento aguardando por você. Eu tenho uma certeza, porque a Bíblia diz que aqueles que colocaram isso em prática, eles cresceram. Os milagres não paravam de acontecer. Eu quero profetizar milagres sobre a tua vida aqui. Levante sua mão. A Bíblia diz que não faltava milagre. A Bíblia diz
que não faltava prosperidade. A Bíblia diz que não faltava cura. Melhor ainda, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando os salvos. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não faltava salvação naquele lugar, porque tinha fundamento. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Deus não levantou a IGAP para ser qualquer tipo de igreja, não. Deus levantou a IGAP para ser uma igreja que preza, para ser uma igreja que guarda fundamento, porque aquele que guarda fundamento cresce. Tem fundamento para você, tem fundamento para você, tem crescimento aguardando por você. Levanta a sua mão aí e recebe isso. Eu quero profetizar sobre você. Existe crescimento para a sua vida, existe crescimento para você nessa noite. Existe crescimento para você. Vai crescendo no seu espírito aí. Vai crescendo no seu espírito. Vai crescendo no seu espírito enquanto nós louvamos o Senhor. Vai crescendo no seu espírito. Vai crescendo. Vai crescendo. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não abra mão disso. As circunstâncias da sua vida, aquilo que você está passando, aquilo que você está sofrendo, não vai determinar a qualidade do seu fruto. Não abra mão de frutificar em Deus. Não abra mão de frutificar em Deus. Quando você não abre mão de frutificar em Deus, o milagre acontece na sua vida, a cura acontece na sua vida. A porta que está fechada abre, porque tem fundamento para você. Oh, existe algo de Deus para você. Existem níveis mais altos do que esse.